Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e estamos aqui numa série de videoaulas sobre matemática elementar. A aula de hoje vai abordar o assunto função inversa. Então vamos começar vendo a definição, né, do que é função inversa. Bom, primeiro tem que explicar o que é um processo inverso, né? O processo inverso é aquele que desfaz o que o processo original fez. Por exemplo, o processo de desempacotar um pacote é o processo inverso ao de empacotar. Essa ideia de processo inverso pode ser estendida, adaptada então para funções. Então vamos lá, a definição aqui, ó, função inversa, né? Então, vamos pegar primeiro uma função f de A sobre B, né? Onde A então é o domínio, B é o codomínio, tal que y igual a f de x, né? X então é um elemento lá na imagem e desculpe, x é um elemento no domínio e y um elemento na imagem. Então, se a gente, para cada y pertencente a B, ou seja, para cada elemento y lá da imagem, existir exatamente um valor x lá no A, no domínio, tal que y é f de x, veja, tem que existir exatamente para cada y lá na imagem, no codomínio, tem que existir exatamente um valor x em A, não pode existir mais de um. Então, podemos definir uma função que é notada dessa forma aqui, ó, f menos 1. A gente é função inversa de f, né? De b sobre a, veja que a funcionalidade da f é a sobre b e a funcionalidade da função inversa é b sobre a. Quer dizer que, na verdade, a função inversa troca o domínio e o codomínio, ou melhor dizendo, troca o domínio e a imagem. Então, se y é igual a f de x, lá na função normal, original, a inversa é f menos 1 de y igual a x. Então, essa é a função inversa. Mas veja, é necessário que exista apenas exatamente um valor x que se relacione com y. Vamos falar mais sobre isso mais adiante, ok? Aqui está o diagrama, né? Para mostrar, então, que, na verdade, a função inversa faz o caminho contrário da função, né? A função f leva elementos do A para o B, e a função inversa é simplesmente trocar setas, né? Ela leva, então, os elementos de B para o A, ok? Óbvio, domínios e imagens. O que acontece com o domínio e imagem de função inversa? Eles se trocam, né? Ele troca o A e o B, né? Então, se troca. Então, o domínio da inversa é a imagem da função, e a imagem da inversa é o domínio da função, né? Alguns exemplos, né, de determinação de função inversa, né? A primeira é um bem simples, né? F de x igual a 2x menos 5, né? A função afim, uma função do primeiro grau, cuja funcionalidade é de R sobre R, né? Então o domínio dela é R, a imagem é R. Então começamos primeiro trocando essa forma canônica que usa f de x por aquela forma canônica que a gente já mostrou, que usa, em vez de f de x, y. E aí, então, a definição da função fica sendo y igual a 2x menos 5. E agora se troca as variáveis x e y, ok? Se troca x por y, né? Por quê? Por que isso acontece? Porque para determinar a inversa, né, o que acontece com a inversa é que troca domínio e imagem. Então, aquele x que estava lá no domínio, na inversa ele está no codomínio, está na imagem. E o y, que estava lá na imagem da função, na inversa está no domínio. Então, tem que trocar. Então, em vez de y igual a 2x menos 5, que era a função original, a gente troca, fica x igual a 2y menos 5. Bom, isso ainda não é, obviamente, a função inversa. Precisa trabalhar ela para colocá-la na forma canônica. A gente sabe que a forma canônica é o quê? Y à esquerda da igualdade e do outro lado da igualdade uma função em x, né? É isso que a gente faz, é só manipular aqui. Portanto, aí, y igual a 1 meio de x mais 5, né? 1 sobre 2 vezes x mais 5. Portanto, a função inversa, então, é isso aí. É 1 sobre 2 vezes x mais 5. Ok?
Aqui um segundo exemplo, né? É uma função racional, f de x igual a x menos 1 dividido por 3 menos x. Né? A gente sabe que o domínio dela é reais excluindo-se o 3, porque o 3 é raiz do polinômio do denominador, né? Então a gente coloca naquela forma canônica, substituindo fx. Sempre a técnica é a mesma, né? Substitui o fx por y, fica y igual a x menos 1 sobre 3 menos x, troca x e y, fica x igual a y menos 1 sobre 3 menos y. E aí, para colocar na forma canônica, que a gente faz o produto cruzado, né? Ou então multiplica toda a equação pelo MMC de todos os denominadores, que é 3 menos y. Fica x vezes 3 menos y igual a y menos 1, né? Aqui nós temos uma distributiva, 3x menos xy igual a y menos 1. Agora, isolando o y do lado esquerdo, y mais xy igual a 3x mais 1. Coloca o y em evidência, y vezes 1 mais x igual a 3x mais 1. E divide tudo por x mais 1, fica y igual a 3x mais 1 sobre x mais 1. E essa é a função inversa, então, daquela ali que foi dada. Então, para a função f de x igual a x menos 1 sobre 3 menos x, a inversa é 3x mais 1 dividido por x mais 1. Agora nós temos que determinar, né, o domínio e a imagem, ok? Bom, primeiro é fácil, já fizemos isso, né, calcular o domínio da função. O domínio da função é reais excluindo-se o 3. E é fácil calcular o domínio da inversa. O domínio da inversa é reais excluindo-se o menos 1, porque o menos 1 anula o denominador aqui, né? Então tá aqui, ó. Agora, a imagem, sim, a imagem é mais difícil. O domínio, então, da inversa é reais excluindo-se o menos 1 e o domínio da função é reais excluindo-se o 3. Agora, a imagem é mais difícil. E aí a gente usa aquela propriedade que a gente viu aqui, né? Que o domínio da inversa é a imagem da função e a imagem da inversa é o domínio da função. Então, a gente vai usar o domínio da função para obter a imagem da inversa e o domínio da inversa para obter a imagem da função, né? Então é isso que a gente faz aqui, ó. Olha só que fácil, que legal. Então a imagem da inversa é o domínio da função, que a gente já sabia que era reais excluindo-se o 3, e a imagem da função é o domínio da inversa, que nós acabamos de calcular aqui, né? Reais excluindo-se o menos 1, tá? Assim, obter a função inversa é uma forma indireta de obter a imagem da função, porque eu pego uma função, eu quero obter a imagem dessa função, eu obtenho a inversa, determino o domínio da inversa e aí eu tenho a imagem da função. Muitas vezes a imagem da função, para obter ela diretamente, é bem difícil, né? Então, obter a função inversa da função deve ser relativamente fácil. Obter o domínio da inversa deve ser relativamente fácil, né? E aí a gente tem a imagem da função, né? Porque a imagem da função é igual ao domínio da inversa. Bom, mas uma outra forma de se obter aí a imagem dessa função que nós trabalhamos sem precisar fazer a inversa, né? Então a função é x menos 1 dividido por 3 menos x, né? Uma ótima forma de obter isso é perceber que essa função possui uma assíntota horizontal em y igual a menos 1. Né? Basta fazer o limite da função para x tendendo a mais e menos infinito. A gente sabe que isto aqui, né, o termo de cima, o x se torna preponderante. Né? Isso então é aproximadamente esse limite aqui com x. E o termo de baixo, o 3, meio que absorvido pelo menos x, se torna preponderante. X dividido por menos x é menos 1. Portanto, prova-se que a função original, né, a função f, aquela que nós obtivemos a inversa, tem uma assíntota horizontal em y igual a menos 1. Ora, se ela tem uma assíntota horizontal em y igual a menos 1, a curva tangencia a reta y igual a menos 1. Então, esse valor menos 1, esse número menos 1, não está na imagem da função. Logo, a imagem coincide com o cálculo que a gente já tinha feito, né, de que a imagem da função é reais, excluindo-se menos 1. Né? Então, é uma outra forma de obter a inversa. Né? Ou a gente, de obter a imagem da função. Ou a gente obtém diretamente através da inversa, ou então poderíamos, neste caso dessa função, que a gente conhece ela bem, é a função racional, a gente sabe que ela tem uma assíntota vertical, tá? Observe, em x igual a 3, e a gente acabou de calcular que tem uma assíntota horizontal em y igual a menos 1. Tá? Então, é uma forma também de se obter a imagem da função. Vamos então para a terceira
terceiro exemplo de função inversa. Agora a função f de x igual a raiz quadrada de 10 menos x. Temos que determinar então o domínio da função. Tá? Aqui o problema é a raiz quadrada, né? O interior da raiz quadrada não pode ser negativo. Então temos que resolver essa inequação, né? 10 menos x maior ou igual a zero, a solução é x menor ou igual a 10. Portanto, o domínio da função é o intervalo aberto menos infinito, fechado 10. Bom, a função ela é decrescente, essa função é decrescente. Basta ver o sinal do x. O coeficiente que multiplica o x é menos 1. Então, quanto maior o x, menor ali aquela expressão 10 menos x que está dentro da raiz. Então, claramente, a função ela é decrescente. A gente já sabe os limites do domínio da função. A função vem desde menos infinito até 10. Então, os limites, os extremos do domínio são menos infinito e 10. Vamos determinar, então, os valores da função, né, que é a imagem desses dois extremos do domínio. Né? Os valores da função nos extremos do domínio, que é a imagem. Né? Ok. Então, para o 10 fechado, observe, fechado, 10 fechado, eu não preciso fazer limite. Para o 10 fechado, a imagem é o quê? É a imagem do número 10 pela função f. f de 10, calculando o valor da função em 10, fica a raiz quadrada de 10 menos 10, que é zero. Tá? Então, esse é o valor da função no extremo 10. Né? Como a função é decrescente, né? E o 10 é o que está mais à direita, né? No eixo x, é o maior valor, então é porque a função ela vem decrescendo e chega no valor zero. Esse é o menor valor da função. Bom, agora obter o valor da função no outro extremo, que é o menos infinito. Aqui eu não posso fazer f de menos infinito, porque menos infinito não é um número real. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um limite. Né? Para esse extremo aqui que é aberto, né? Que é o aberto menos infinito, eu tenho que fazer um limite. Limite de x tendendo a menos infinito, de raiz quadrada de 10 menos x, é mais infinito. Por que isso? Vamos por partes. Vamos pegar a primeira expressão mais interna, menos x, limite de x tendendo a menos infinito, né? De menos x é mais infinito. Por quê? Porque à medida que o x vai para menos infinito, menos x vai para mais infinito, né? Porque a inversa aditiva está trocando o sinal do x. Bom, então agora o que eu faço? Eu faço u ser igual a menos x, né? Eu pego isso aqui e transformo em menos x. Então agora esse limite aqui, na verdade, é o limite de u tendendo a mais infinito, de raiz quadrada de 10 mais u. É óbvio que essa expressão aqui dentro da raiz 10 mais u, quando tende a mais infinito, ela tende a mais infinito. Raiz quadrada de um número que está crescendo ilimitadamente é um número que cresce ilimitadamente. Então esse limite é mais infinito. O que comprova esse limite aqui, então, que nós calculamos. Tá? Então, a função ela é uma função decrescente, que vem lá desde menos infinito, né? Vem desde do valor mais infinito, lá bem à esquerda do eixo x, né? Vem decrescendo até chegar em zero em x igual a 10. Né? Ela tem essa característica. Onde ela intercepta, onde ela cruza o eixo y, né? Obviamente, a gente já sabe, em f de zero. F de zero é raiz quadrada de 10 menos zero, que é raiz quadrada de 10, dá aproximadamente 3,162. Então, portanto, a curva do gráfico intercepta, cruza o eixo y no ponto zero, raiz de 10. E compondo essas ideias todas, né, a função vem lá, ela é toda decrescente, o domínio dela é desde menos infinito até 10, para lá não tem nada, tá? Para lá não tem nada, tá fora do domínio. Em 10, o valor da função é zero, nós calculamos isso. À medida que a função vai em direção menos infinito, o valor vai para mais infinito, né? Então ela vem decrescendo desde mais infinito até 10, né? Com esse formato meio que arredondado aqui, né? Característico de uma função que é uma raiz quadrada, né? E ela cruza, observe que cruza o eixo y nesse ponto aqui, 0 raiz de 10, que é aproximadamente 0, desculpe, 0, a coordenada x, coordenada y é 3,162, que está mais ou menos aqui, né? Aqui está o 2, aqui está o 4, 3 vírgulas quebradinhos, é mais ou menos aqui. Essa é a curva. Bom,
Então, esse é o gráfico da função. Bom, falta calcular a função inversa, né? Ainda não terminamos. Então, o que a gente faz? A gente pega a função, troca fx por y, e aí troca o y e o x, fica o cálculo da função. Então, fica x igual, da função inversa, x igual a raiz quadrada de 10 menos y, manipulando isso, vai dar y igual a 10 menos x ao quadrado, ou seja, a função inversa é 10 menos x ao quadrado, onde o domínio da inversa é a imagem da função. A gente já sabe que a imagem da função, nesse gráfico fica claro, a imagem, o domínio a gente tinha calculado, é de menos infinito a 10. E a imagem é de zero, incluindo zero, porque esse ponto aqui projeta aqui, né? Tem que fazer a projeção, né? Óbvio que só que como essa curva vai até mais infinito, é todo o eixo, toda a parte positiva, né, do eixo y, né? Portanto, opa, onde é que tá? Onde é que tá? Aqui. Então o domínio da função inversa é a imagem da função, que é fechado zero, aberto mais infinito, e a imagem da função é o domínio da função, que é o fechado, é o aberto menos infinito, fechado 10, correto? Porque troca, domínio e imagem se trocam, né? E o gráfico da função inversa está aqui, né? Tem essa característica, não é muito difícil de entender isso aqui por transformações de funções em cima dessa expressão. Nós temos a função básica, que é uma parábola, aquela parábola tranquila, que o vértice está na origem, com cavidade para cima, com a inversa aditiva fica com cavidade para baixo, com cavidade para baixo, o vértice continua aqui, soma 10, o vértice sobe aqui da origem até o 10, só lembrando que esse lado não existe, porque o domínio da inversa está aqui, né? É fechado zero, aberto mais infinito. Então, para esse lado não tem nada, né? Para o lado negativo não tem nada, isso é consequência do fato de que a imagem da f é isso, né? Ok? Muito bem. Bem, então, visto isso, né, visto definição de função inversa e visto como é que se calcula, né, como é que se determina a expressão domínio-imagem da função inversa, né, nós vamos ver agora uma simetria interessante no gráfico da função e da inversa. Uma coisa muito interessante. Acontece que a propriedade é que a função inversa e a função apresentam uma simetria em relação à reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. A reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes é aquela que divide exatamente ao meio o primeiro quadrante e o terceiro quadrante do plano numérico, né? Então aqui no gráfico eu representei a bissetriz, né? A reta, por essa reta aqui pontilhada, vê que ela cruza o eixo x em 45 graus, dividindo exatamente o terceiro quadrante e o primeiro, né? Bem ao meio. E o que a gente observa é que tem uma simetria, como se essa reta bissetriz fosse um espelho, né? O que está desse lado está virado lá para o outro lado, né? Vamos mostrar isso para os gráficos que a gente acabou de ver, dessa função que a gente acabou de ver, a função inversa. Que a função original era a raiz quadrada de 10 menos x, e a inversa era 10 menos x ao quadrado. É só compor no gráfico esse gráfico aqui da função, com esse gráfico da inversa, e a reta bissetriz está aí, ó. Observe a simetria, né? Esse ponto aqui está à mesma distância aqui do que esse ponto aqui, né? Tem uma simetria assim, né? Uma simetria assim, né? Esse ponto aqui está, né? Tá à mesma distância, como se a reta fosse um espelho, né? Que rebate lá para o outro lado, tem um reflexo lá do outro lado. Então, uma simetria bem interessante, uma propriedade que vale para qualquer função inversa de qualquer função. A função e a inversa sempre apresenta essa simetria, né? Bem interessante. Bom, será que toda função admite inversa? Ou seja, dada qualquer função, será que eu consigo obter a função inversa de qualquer função? Isso não é verdade. Tá? Vamos ver. Vamos ver qual é a exigência para a função admitir a existência da inversa. Então, vamos pegar a função fx igual a x ao quadrado, né? A função quadrática, cujo gráfico é uma parábola, a gente já estudou. O domínio da função é reais, a gente já viu isso, né? Vamos tentar determinar a função inversa, né? Então, pegamos isso aqui, transformamos em y igual a x ao quadrado, trocamos xy, mesmo esquema de sempre. X igual a y ao quadrado,
né? E aí isso resulta, eu tiro raiz quadrada dos dois lados, eu tenho y igual a mais menos raiz quadrada de x. Lembrando que a raiz quadrada sempre tem o mais menos, né? Bom, isso não é uma função. Por quê? Porque um elemento do domínio, isso não passa, você se lembra do teste da reta vertical, né? Não pode haver um elemento do domínio que tenha dois elementos na imagem, que tenha dois elementos do codomínio, que sejam sua imagem, né? Um elemento do domínio não pode ter duas imagens, correto? Então vamos imaginar aqui um elemento A do domínio dessa função, entre aspas, função, né? Não é uma função. Então x é A. Olha, observe que no codomínio tem dois elementos, que é o mais raiz de A e o menos raiz de A. Isso não pode. Isso não é uma função. Portanto, aquela função, ela não admitiria uma inversa. Não existe inversa para ela. Vamos formalizar isso direitinho, formalizar matematicamente, né? Através de um conceito que a gente já estudou, que é o conceito de função bijetora. A função bijetora é aquela que nunca assume o mesmo valor mais de uma vez. Ou seja, para todo x1, x2 lá no domínio, se o x1 é diferente do x2, então isso implica que a imagem de x1 tem que ser diferente da imagem do x2. Ok? Então, para quaisquer dois elementos do domínio diferentes, tá? A imagem tem que ser diferente. Dois elementos do domínio não podem se relacionar com o mesmo elemento lá no codomínio, tá? Então, isso caracteriza a função como bijetora. E, portanto, fica evidente que a função f de x igual a x ao quadrado, que a gente acabou de mostrar, não é bijetora. Porque existem dois valores diferentes do domínio, vamos dizer assim, a e menos a, em que a imagem é idêntica. É só calcular f de a, que na função f de x igual a x ao quadrado, f de a é a ao quadrado, e f de menos a também é a ao quadrado. Então, o número a no domínio da função f de x igual a x ao quadrado e o número menos a tem a mesma imagem, tem a imagem idêntica. Então, isso viola a condição de ser bijetora. A função não é bijetora, ok? Se uma função f qualquer, ela não é bijetora, tá? Então nós teríamos o seguinte, que negação de bijeção, né? Seria negar essa implicação. Vocês se lembram disso lá em noções de lógica? Negar isto aqui é o mesmo que isto e a negação disso. Lembre-se disso, já usamos isso. Então é isto e a negação disso. A negação do diferente é o igual. Muito bem, então dizer que uma função f não é bijetora é dizer que para um x1 diferente do x2 lá no domínio, é também verdade que o f de x1 é igual ao f de x2, tá? Ora, o f de x1 seria, eu vou chamar o f de x1 de um y1 e o f de x2 de um y2. Se eu calcular a inversa, tá? Se eu calcular a inversa, então, x1 vai ser igual a f menos 1 de y1 e x2 vai ser igual a f menos 1 de y2, né? Porque x1 é a imagem do y1 para a função inversa, porque aqui o x1 é o domínio, né? Em que o y1, o x1 está no domínio e o y1 é a sua imagem, né? A mesma coisa aqui para o outro ponto. Veja bem, se eu estou dizendo, tá? Se eu estou dizendo que eu tenho o x1 e o x2 diferentes, tá? Se eu tenho x1 e x2 diferentes, ok? Veja bem, eu tenho x1 e x2 diferentes, tá? Mas eu tenho o y1 e o y2 iguais. Por que o y1 e o y2 iguais? Por causa disso aqui, ó. Já que f de x1 é y1 e f de x2 é y2, eu já sei, eu já assumi que o y1 é igual ao y2, tá? Para um x1 diferente de x2, ok? Porque eu assumi que x1 é diferente de x2. Então, observa, eu tenho para um valor do domínio, já que o y é igual a y2, esse valor é idêntico a esse, na função inversa, um valor do domínio da inversa tem dois valores diferentes, x1 diferente de x2, na imagem. E isso não é uma função. Isso viola a condição de ser função. Viola o teste da reta vertical, tá? Então, a propriedade da abjeção é uma exigência para a existência da função inversa de uma função qualquer.
Se a função não é objetora, não existe inversa, tá? Bom, para verificar se isso é verdadeiro, né, para verificar se a função é objetora, a gente usa o teste da reta horizontal, ok? Teste da reta horizontal. Não confundo as coisas. Não é teste da reta vertical, que é aquele para testar se um gráfico, dado um gráfico, verificar se ele é uma função. O teste da reta horizontal funciona agora para determinar se uma função é objetora, né, e, portanto, se ela admite ter inversa, né? Então a ideia é que nenhuma reta horizontal pode interceptar a curva do gráfico da função em mais de um ponto. E é óbvio que o exemplo que a gente mostrou, né, da parábola, é óbvio que a reta intercepta então em mais um ponto, intercepta aqui, portanto x ao quadrado não é objetora, né? Falha, ela não é objetora, não admite inversa. Vamos ver um outro exemplo. Vamos ver a função f de x igual a x ao cubo, com a funcionalidade R sobre R, domínio da x ao cubo é R, imagem é R. Observe que o gráfico da y igual a x ao cubo é esse aqui, esse serpenteio aqui, esse S aqui, essa curva. Veja que essa função, ela satisfaz o teste da reta horizontal. Não há reta nenhuma que eu possa fazer aqui, em qualquer altura ali do eixo y, que intercepte mais de um ponto, né? Então, ela admite inversa, portanto, vamos determinar a expressão da inversa, né? Então, partindo de y igual a x ao cubo, trocamos xy, sempre a mesma coisa. X igual a y ao cubo, logo y igual a raiz cúbica de x, portanto, a inversa da função f é f menos 1 de x, é raiz cúbica de x. Podemos sobrepor os gráficos dessas duas funções. Essa aí já mostrou o gráfico aqui, ó, x ao cubo, e também a raiz cúbica de x. Se a gente sobrepor os dois gráficos, é bem legal. Olha aqui, aqui tá y igual a x ao cubo. E aqui está a função y igual a raiz cúbica de x. Observem que essa simetria que existe em relação a bissetrias do primeiro e terceiro quadrante, permite, por exemplo, que eu, a partir do gráfico da y igual a x ao cubo, que é relativamente fácil de traçar, eu traço o gráfico da raiz cúbica de x. Basta que eu respeite a simetria, né? Essas distâncias todas têm que ser iguais, né? Em relação tem que haver essa simetria, esse espelhamento aí, né? Esse reflexo, né? É bem legal, né? Então tá aí. Bem, vamos deixar essa parte de restrição de domínio, então, agora para o próximo vídeo, né? Então, por enquanto, sobre funções inversas, a gente para por aqui, continuamos então no próximo vídeo. Então tá, pessoal, um abraço, tchau!